Bom dia a todos, vamos aqui começar a nossa aula de matemática, nossa turma aqui do terceiro B. Vou fazer a gravação também da aula aqui, disponibilizar para os demais. Temos aqui já em média 10 alunos. E pessoal, no livro que nós vamos trabalhar aqui é da mesma coleção ainda do ano passado, né? Agora do terceiro ano. E lembrando a vocês que eu disponibilizei aí o livro no WhatsApp, né? Dá para vocês abrirem aí em PDF. Tanto dá para abrir, para armazenar no telefone, como dá para armazenar em nuvem também, no Drive, para ficar mais leve, né? Então, sejam todos bem-vindos. Infelizmente, no terceiro ano é para ser o híbrido, né? Uma parte aqui na escola e a outra parte em casa, mas o terceiro B não apareceu ninguém hoje, somente do terceiro A que vieram 10 alunos, tá certo? No caso de vocês não veio ninguém, então eu vou gravar a aula aqui e ao vivo com vocês e disponibilizarei também depois o link para que vocês possam assistir novamente, se assim for necessário, bem como os que não estão assistindo vão ter a oportunidade de assistir, tá certo? Então, como a aula é gravada, fica a questão mas eu vou aparecer no vídeo. Vai aparecer, se você ligar a câmera, aparece, fica a seu critério, né? Se você não se incomoda, não tem problema. A minha imagem aqui, eu não tenho problema com isso. E assim, é colocado no YouTube, mas não é aberto, é fechado. Só quem tem acesso ao link é o aluno. Outras pessoas não podem abrir porque é privado, né? Tá certo? Então, satisfação estarmos de volta aos trabalhos, pelo menos desse jeito aqui, né? Esperar que logo mais a gente possa estar juntos aqui na escola, que vai depender ainda de muita coisa, né? Vai depender de uma redução dos casos, vai depender da vacina chegar para todo mundo, e mesmo assim a gente ainda vai ter que seguir alguns cuidados que os profissionais de saúde orientam, né? Mas é isso aí, não é por conta disso que a gente vai desistir, vai desanimar, não. Nós vamos nos fortalecer mais ainda, porque é uma batalha que a gente está aprendendo a lutar com ela, e com certeza a gente, com as graças de Deus, há de sair fortalecido, com muita fé e esperança, força de vontade, que tudo isso vai ser superado. Bom, vamos aqui. Eu tive a primeira experiência, né, da aula híbrida, achei muito ruim, porque na sala com os alunos tem que estar de máscara, né, que eu estou numa sala sozinho, dá para ficar sem máscara, mas na sala com os alunos tem que estar de máscara, é muito difícil, a questão do áudio, questão de fica sufocado, mas é assim mesmo, vamos lá. Aí, minha gente, esse aqui foi o livro que eu passei para vocês, é o que a gente vai trabalhar, livro do terceiro ano de matemática, ó, Ciência e Aplicação, é um livro muito bom, eu considero ele um livro muito bom. Agora ele é de vários autores aqui, né? E deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, para que vocês possam acompanhar o que eu vou mostrar aqui no livro. Pronto, deixa eu voltar aqui porque eu não estava compartilhando. Ó, tá aí o livro. Estão visualizando aí a capa do livro? Sim. Beleza. Então, o livro de vocês é esse. Seria até interessante que vocês... aliás, é interessante que vocês estejam sempre acessando aí no celular de vocês, dando uma lida, né, no conteúdo que a gente foi estudando. E na hora de fazer uma atividade, é só você saber qual foi a atividade que o professor passou, qual é a página e quais são as questões. Você tendo isso anotado, você abre o seu celular ou o seu computador e aí você copia, né, e responde, tá certo? Então, a gente vai dar prioridade aqui a alguns assuntos que são mais recorrentes, tanto no vestibular como no Enem.
né? Então, a gente não vai deixar de trabalhar isso aqui, ó, estatística básica, tem que ter, né, a parte aqui de matemática financeira, certo? Principalmente esses 2 capítulos aí são fundamentais. Aí pode ser, vai dependendo do tempo, a gente vê os polinômios, né? E esse capítulo inicial aqui, o ponto, a reta, que é o que a gente vai começar a trabalhar hoje, sobre o ponto. Mas assim, falando em ponto, o ponto ele agora eu gostaria também que vocês em casa dessem uma olhada, era nessa parte de, eu vou evitar aqui a leitura, mas não deixe de ler isso aqui não, ó, introdução à geometria analítica, que é a geometria que nós vamos trabalhar, tá certo? A gente tem a geometria plana, a geometria espacial e a geometria analítica. E aí tem essa parte aqui introdutória, que é a parte de história, né, da geometria analítica. Fala aqui do René Descartes e também de outros matemáticos famosos franceses da época, né, do século XVII, que muito contribuíram com a matemática de hoje, da época e de hoje, né? Então, o que nós vamos estudar é o ponto, começando pelo plano cartesiano. Mas, professor, o que seria aí essa ideia de ponto? Os elementos intuitivos aqui da geometria, né? A gente pode recordar, o ponto, ele, assim como o plano e a reta, eles não têm começo, não tem fim, não tem tamanho definido, não se pode dimensionar um ponto, uma reta e um plano. Do mesmo jeito que eu posso considerar que isso aqui é um ponto, ó, bem miudinho aqui, é um ponto, ó, o tamanho de uma formiga, um ponto, eu posso considerar que o planeta Terra é um ponto, vai depender da posição em que eu estou. Se eu estiver, por exemplo, lá numa nave espacial, olhando a Terra de longe, eu posso considerar que a Terra é um ponto. Entendendo? Então vai depender tudo do ponto de vista. Agora, lembrando que o ponto, ele é sempre representado por uma letra maiúscula. Vou representar aqui por uma letra N, por exemplo. Pronto, letra maiúscula do nosso alfabeto, representa um ponto. Se for uma reta, a reta ela não tem começo e nem tem fim. Aí já é representado por uma letra minúscula. Vou representar aqui, por exemplo, a reta com a letra R, né? E o plano também, ele não tem limites, ele não tem fim. A gente bota até em aberto assim, ó, para dizer que segue. Aí representa como uma letra grega, vou representar aqui por beta, né? Então, ponto, reta e plano são elementos intuitivos da geometria que a gente utiliza, lembrando que as representações são essas: letra maiúscula do alfabeto, letra minúscula para a reta, e o plano é uma letra grega. Aí todos eles são formados por infinitos pontos, sendo que a reta são infinitos pontos alinhados, tá ok? Tudo são imagens que você pode idealizar na sua mente, mas que não é uma coisa que existe realmente. Você pode idealizar, tanto o ponto como a reta como o plano. Aí, por exemplo, o botão de uma camisa, você vai associar um ponto. O planeta Terra visto de longe vai ser um ponto. Um avião lá no céu, você vê um pontinho. Aí você vê uma estrada reta, você associar uma reta. A corda de um violão a uma reta. E assim por diante. Isso aqui é coisa básica lá do ensino fundamental. Mas aqui o que nos cabe mesmo é a questão do plano cartesiano. O plano cartesiano, que foi desenvolvido pelo matemático francês René Descartes, no século XVII, ele é assim de uma importância imensa para a matemática, porque hoje ele é útil para nós de diversas formas. Por exemplo, o GPS. O GPS ele toma como base o plano cartesiano. As coordenadas cartesianas que vocês veem nas aulas de geografia, a linha de Greenwich, a linha do Equador, é uma forma de plano cartesiano, que divide também em quadrantes.
Aí, para você fazer uma tabela, um gráfico, qualquer gráfico, pode ser de linha, pode ser de um gráfico de barras, só não de setores, mas um gráfico de barra vai ter que ter o plano cartesiano, onde tem uma linha na horizontal e uma linha na vertical, tá certo? Essa linha da horizontal é o eixo, os dois aqui são chamados de eixos, né? Aí o eixo horizontal é o eixo X. Esse eixo X é chamado eixo das abscissas. Eixo das abscissas. E o eixo Y, ele é o da vertical, chamado eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas. Então, horizontal, abscissas. Vertical, ordenadas. Sendo que os dois eixos representam aqui um par ordenado. O par ordenado, onde primeiro eu boto o X e depois eu boto o Y. Qualquer valor que apareça inicialmente representa X e depois aparece o Y. Esse par ordenado é chamado de coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas. Pronto. Coordenadas cartesianas. Relembrando, o eixo horizontal, eixo X das abscissas, eixo vertical, eixo Y, o eixo das ordenadas. E os dois juntos, coordenadas. Onde o ponto central, ele é um ponto de origem. O valor dele para X é 0 e o valor dele para Y também é 0. Tá certo? Aí, minha gente, deixa eu fazer aqui desenhar aqui um plano grande, um plano cartesiano, e vamos destacar aqui algumas coisas. Aqui eu tenho o Y e aqui eu tenho o X. Aqui é o meu ponto de origem. Todos os valores de X para a direita são positivos, tá certo? Então vamos definir isso aqui, os quadrantes. São 4 quadrantes, onde o primeiro é esse daqui, primeiro quadrante. Esse aqui é o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Sempre a ordem vai ser essa. No primeiro quadrante, o X será sempre positivo e o Y será sempre positivo também. Então, no primeiro quadrante, veja que o X está para a direita e os valores de Y estão para cima. Então, é positivo, positivo. No segundo quadrante, os valores de X serão sempre negativos, pois eles estão para a esquerda. Vai para cá, para a esquerda. Certo? E os valores de Y continuam positivos, porque aqui vai para cima. Positivo. No terceiro quadrante, o X continua negativo e o Y também será negativo, porque ele aponta para baixo. No quarto quadrante, o X passa a ser positivo de novo, que está à direita do eixo, positivo de novo, só que o Y continua negativo, porque ele aponta para baixo. Então, essa questão de saber identificar os quadrantes e saber se ele qual é o sinal, se é positivo, negativo, é muito importante, tá certo? Então, é assim. Qual é a importância aí do estudo desse ponto? É a localização de um determinado valor, né? Então, por exemplo, você tem, a gente sabe até que o planeta ele é cortado, né, pelos meridianos, né, e aí tem também outras subdivisões. Aí, no GPS, aí vai diminuindo, vai tornando os quadrinhos menores ainda para poder posicionar bem direitinho um determinado lugar. Eu vou dividir isso aqui, por exemplo, em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e reticências. Aqui não tem fim, ele não tem fim para frente e nem tem fim para trás. Menos 1, menos 2, eu estou fazendo o eixo X, eixo das abscissas, menos 3, menos 4, menos 5
menos 6 e também não tem fim para a esquerda. Para cima, 1, 2, 3, 4, 5, também não tem fim para cima e nem tem fim para baixo, só que para baixo é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, esqueci de botar o menos 6 e assim por diante. Também não tem fim. Beleza. Aí, para poder você situar um ponto, você imagina que você está partindo aqui, ó, do menos 3. Está partindo aqui do menos 3 e você vai unir com outro ponto, ó. Pronto, você marcou um ponto bem aqui. Quem são as coordenadas desse ponto? É só você olhar para o eixo do X. O eixo do X está dizendo que ele está marcando aqui o 4. E o eixo do Y está dizendo que ele está marcando menos 3. E o que foi que nós aprendemos? Nós aprendemos que no quarto quadrante é positivo e negativo. Realmente, ó, positivo e negativo. O par ordenado que representa esse ponto, vou chamar ele aqui de ponto Q. O par ordenado que representa esse ponto Q é o 4 para X e o menos 3 para Y. Esse ponto bem aqui, que eu vou chamar de ponto O, ele é o ponto de origem. Esse ponto O, ele é 0 para X e ele é 0 para Y. Então, vamos criar aqui outros pontos. Por exemplo, eu vou marcar aqui menos 2, pronto. Esse ponto S aqui, ó, um ponto S. Para X, que é o que eu boto primeiro, ele está valendo menos 2. Então, eu boto aqui menos 2. E para Y, ele está valendo menos 5. Esse é o par ordenado do ponto S. Menos 2 para X, menos 5 para Y. Agora é o seguinte, é importante que vocês estejam atentos que caso o ponto esteja sobre o eixo, aí o par ordenado aqui, um deles vai ser 0. Por exemplo, se o ponto estiver em cima do eixo X, em cima das abscissas, a ordenada vai ser 0. Se o ponto estiver em cima da ordenada, se o ponto estiver em cima do eixo das ordenadas, aí a abscissa é que vai ser 0. Como assim, professor? Deixa eu explicar aqui direitinho para vocês. Qual é o valor desse ponto para X? Esse ponto P aqui, ó. Esse ponto P, ele está valendo menos 3, ó. Do 0 para menos 1, menos 2, menos 3. Então, para X, o ponto P vale menos 3. Mas para Y, ele está valendo 0. Perceba que ele não está para cima e nem está para baixo. Então, ele corresponde ao zero do eixo Y. Então, se eu encontrei um valor aqui para X, o zero será, aliás, o Y será 0. Da mesma forma, que se eu estou dizendo aqui que então, deixa eu colocar aqui as coordenadas. Ó. Para X é menos 3 e para Y é 0, o ponto P. Vou chamar esse ponto aqui de ponto T. No caso aqui do X, perceba que o X, ó, nem está para a direita e nem está para a esquerda. Esse ponto ele está bem no meio aqui, ó, bem no meio do X. Então, ele nem tem mais e nem tem menos. Portanto, ele é 0 para X. Mas para Y eu posso destacar. Ele vale 1, 2, 3, 4. Ele vale 4 para Y. Então, muito cuidado com esse detalhezinho aí. Agora, deixa eu ver aqui. Estou compartilhando a imagem. Temos aí 13 alunos. Está dando para entender, pessoal? Sim. Ludmila disse sim. Mais alguém? Sim. Rayane está entendendo. Sim, professor. Robert está entendendo. Mais alguém? 13 alunos. Estou gravando a aula. Deixa eu ver aqui se está dando certo aqui a gravação. Sim, está 19 minutos. Estou gravando, depois eu disponibilizo. Agora sim, como a gente acaba sendo leigo sempre, a gente está sempre aprendendo.
Já passei o ano passado todinho dando aula online e todo dia a gente tem que aprender alguma coisa. Por exemplo, eu estava usando a câmera do notebook para filmar a lousa. Agora há pouco tempo eu estava dando aula para o terceiro A. E eu queria gravar a aula para poder disponibilizar para os meninos e assim também transmitir a imagem para os que estão em casa, né? Que é o sistema híbrido. Só que eu ainda estou com a dificuldade, a imagem sai invertida, como imagem de espelho, né? Se você coloca alguma coisa no espelho, você não vê trocado, é como se fosse escrita de trás para frente. Eu vou ter que mexer aqui, pesquisar para saber como é que eu vou inverter, se precisa baixar algum aplicativo, eu não sei ainda. Vou perguntar aqui para os colegas e pesquisar no YouTube. Eu preciso inverter a imagem para poder, quem está em casa, vai olhar o que eu estou escrevendo direitinho, né? No sentido certo, porque a gente vai escrevendo aqui, é como se fosse de trás para frente, a leitura é invertida. Aí não fica legal, né? Pois é, mas são coisas que a gente vai se adaptando e vai, aos poucos, vai dando certo. Beleza? Continuando aqui, no plano cartesiano, vamos voltar aqui no livro. Essa parte aqui todinha eu acabei de explicar, né? O que é coordenada, o que é o eixo em si, né? O eixo horizontal X, o eixo vertical é Y, os quadrantes, a questão da sinalização, positivo, negativo, a origem aqui, né? Foi idealizado pelo René Descartes, a utilidade, né? Que é muito usado na questão do GPS. Hoje em dia, já pensou? Se a gente não tivesse como se orientar, porque o próprio aparelho celular da gente tem um GPS que a gente pode se localizar. Você está com um aparelho, você localiza qualquer lugar na cidade, né? É só botar um aplicativo e vai se orientando por ele, vai parar no endereço que você bota. Então também muito importante na questão dos gráficos, muito utilizado o plano cartesiano. Então vamos dar continuidade aqui, vou pegar aqui mais, eu vou pegar esse exemplo aqui, não precisa nem eu levar para o... Veja que esse P aqui, ó, nesse plano cartesiano, o valor dele para x é menos 2, não esqueça, ó, sempre começa com o x, depois é o y. O valor do x é menos 2 e o valor do y é 4, né? Tá certo? Aí são as coordenadas cartesianas, ó, menos 2 e 4. Não precisa dizer que o menos 2 é o x, só em ver que ele é o primeiro eu já sei automaticamente que é o x. Agora vamos pegar aqui, outra coisa que eu quero destacar, pessoal, é a questão da bissetriz. O que é uma bissetriz? Uma bissetriz é uma reta que divide um ângulo ao meio. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 90 graus, ó. Esse ângulo aqui, ele é 90 graus. Aí a bissetriz é essa linha vermelha. Bi quer dizer 2, então está dividindo esse ângulo de 90 em 2 de 45. Então esse ângulozinho aqui é 45 e esse aqui também é 45. Nesse caso, só acontece quando as coordenadas são iguais. Por exemplo, no primeiro quadrante, eu vou ter aqui 1 para x e 1 para y. 2 para x, 2 para y, 3 para x, 3 para y, e assim por diante, porque eu estou dividindo ao meio. Do mesmo jeito acontece no terceiro quadrante. Esse B aqui quer dizer B13, quer dizer primeiro quadrante e terceiro quadrante. Então, no terceiro quadrante, eu vou ter todos os valores negativos, mas são iguais, ó, menos 3 para x, menos 3 para y, menos 2 para x, menos 2 para y, e assim por diante. Mas também tem a questão do segundo quadrante com o quarto. No segundo quadrante com o quarto, os valores são trocados, são invertidos, são simétricos. Enquanto um é mais 3, o outro é menos 3. Ó. Menos 3 para x, 3 para y. Menos 2 para x, 2 para y. São totalmente opostos. Mas aqui também é uma bissetriz, está dividindo o ângulo ao meio. 45 para um lado, 45 para o outro. Por exemplo, deixa eu botar aqui para eu fazer o desenho.
Se você fizer um ângulo desse aqui, ó, já estudamos muito o ângulo do ano passado, né? Se eu fizer um ângulo desse aqui, aí eu pego, por exemplo, digamos que esse ângulo aqui dá uns, sei lá, dá uns 40 graus. Aí eu traço aqui uma bissetriz, ó, 20 para um lado e 20 para o outro. Pronto, essa linha aqui tá bem feitinho não, mas imagine aí. Essa linha aqui seria a bissetriz, dividindo, aí ficaria 20 graus aqui e 20 graus aqui. Os dois dá 40. Beleza? Então também acontece isso no plano cartesiano. Aí, pessoal, eu vou orientar aqui a vocês. Nós temos aqui ainda 15 minutinhos e dá tranquilo para que vocês possam fazer essa atividade. Deixa eu marcar aqui para vocês. O mesmo que eu fiz para outra turma. São 13 questões, eu costumo fazer a metade mais um. Aí, no caso, vai dar o quê? Vai dar 12, 6, vai dar 7 questões, a metade mais um. Então, vocês vão fazer e representar no plano. As questões 1, 2, 3, 4, né? Essa daqui é certeza, tá certo? Professor, como é que eu vou copiar? Vocês estão vendo aí, então vocês podem depois fazer um print, né? Mas assim, eu posso também fazer uma foto e mandar aqui no grupo, no WhatsApp, das questões e marcar. Mas eu vou copiar aqui, botar aqui para dizer para vocês quais são as que vocês vão fazer. Pronto. Marque aí no seu caderno. Você vai copiar questão 1, 2, 3. Essa 3 aqui, ó, é bem simples. É só para dizer qual é o quadrante que você está. Você não precisa nem deixar linha, dá para botar desse jeito aqui, ó. Menos 3 e 3, ó, tá negativo para x, positivo para y. Então, ele vai estar onde? Em qual quadrante? É só você lembrar disso aqui, ó. Ele vai estar negativo aqui e positivo aqui. Então, ele está no segundo quadrante, ó. Segundo quadrante. É só botar segundo que. Pronto, está respondido. A resposta é só assim. Aí você vai fazer aí, você vai fazer A1, A2, A3, a questão 4 também. Deixa eu pegar mais ali. Já eu vou mandar foto no WhatsApp para facilitar para vocês. Ou então você abra o seu livro que eu mandei para vocês aí no WhatsApp. Você vai fazer também a 5, a questão 5, ó. Tirar logo a foto de tudo aqui. Aí eu marco as que vocês vão fazer. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5. 5 também vocês vão fazer. Vocês vão fazer a 8. Se eu não me engano, eu passei a 11. Aí a 13 é parecida com a 11. A 9 e a 10 é parecida com a 8. Então, vamos repetir demais não. Faça aí a 11. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 11. Beleza? Vamos ver aqui as páginas. Página 8 e 9, não, 9 e 10. Página 9 e 10. Anote aí. Atividade, página 9 e 10. Questões 1, 2, 3, 4, 5, 8 e
e 11. 8 e 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 questões. Beleza, pessoal? Então, vocês podem optar por começar a copiar agora, ou pode copiar também mais tarde. Não tem problema não, já é a última aula, né? Você pode começar agora e terminar. Aí você pode também começar a copiar mais tarde e responder. E quando for na próxima aula, a gente corrige, beleza? Tranquilo? Tempinho aí de 10 minutos para vocês começarem a copiar. Vamos aproveitar o tempo. Só que eu vou parar de gravar para não pesar muito o vídeo, viu? Então vou continuar aqui acompanhando vocês no grupo, através do Meet, mas eu vou parar a gravação. Então fica aí e já vou tirar a foto para mandar para vocês do livro. Ok?